Olá, seja bem-vindo, 20 de abril, quinta-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 10 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, para conversarmos sobre os assuntos do Legislativo. Vereador, bom dia para você, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom dia, João. Quero agradecer mais uma vez à TV Câmara o convite para participar desse tão importante programa aí da nossa cidade. Pois bem, fico feliz com a sua participação. Gostaria de começar nosso programa, vereador, falando sobre a Avenida Mário Covas, né, e também a terceira ponte de Jacareí. Vários vereadores, não só o senhor, têm classificado as atividades que ocorrem ali como de má qualidade. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto e falasse também um pouco da importância dos vereadores sempre estarem de olho, né, com relação às recentes obras que estão acontecendo ali. Na verdade, João, eu acho que a gente tem que dar uma satisfação para a população. Recentemente, depois da obra inaugurada na Ponte Mário Covas, a gente teve a oportunidade de ir lá e viu que o asfalto, que foi feito há 3 meses, já está esfarelando. Então a gente percebe aí um serviço de péssima qualidade. Já tivemos que fazer uma indicação à prefeitura para fazer novamente a manutenção desses buracos que se abriram num asfalto que é novo, parece algo surreal, né? E parece que o serviço foi feito acho que ontem eles já realizaram esse serviço. Fora o que não inaugurou ainda aquele dispositivo, aquele viaduto de acesso à Avenida Castelo Branco. Aquilo, na verdade, é uma das maiores aberrações arquitetônicas aí de obras que eu já vi na vida. Nós tivemos a oportunidade lá, um serviço de péssima qualidade, a calçada lateral, a calçada está extremamente torta ali, vou falar para você com um desnível ali de quase 20 graus, as pessoas vão ter que andar de lado, as placas desse viaduto monstrengo aí já estão se soltando, a gente fez várias fotos, questionamos ontem na sessão de Câmara, fizemos um pedido de informação, porque o município não pode pagar essa conta de uma obra ainda que nem foi entregue. Então, uma obra que, infelizmente, é demorada, já está com 2 anos de atraso e custando o dobro do que tinha sido previsto e de péssima qualidade. Realmente, né? Claro, a importância também dos vereadores que seguirem acompanhando essa situação. E com relação à eficiência do trânsito ali, a mobilidade, o senhor vê alguns avanços nesse ponto? Como que o senhor enxerga essa situação? Na verdade, a ponte ela só faz parte de um dispositivo do que seria necessário construir realmente parte de um anel viário, né? Talvez a ponte fosse a última a ser construída do que existia planejado por esse anel viário. Mais importante do que a ponte seria fazer a ligação da Castelo Branco com a Lucas Nogueira Garcês lá na região do Esperança. Essa obra, sim, eu acho que ia aliviar e muito ali o trânsito do São João, da parte central da cidade, facilitando de verdade a vida das pessoas. Agora a gente tem uma ponte que foi construída, que não passa a carreta ela vai ter que fazer o contorno, o retorno lá perto no dispositivo que tem perto da Via Dutra, porque o viaduto construído ali foi mal dimensionado. A população, na hora que começar a usar, eles vão perceber. Talvez dê para virar alguns caminhões na parte de cima da ponte, mas na hora que vai descendo, tem um estreitamento e nós fomos lá medir, eu acho que é mais ou menos uns 2,90 metros de largura. Tem caminhão que só de largura ali tem 2,70 metros, vão passar tudo raspando. E eu quero ver como vai ficar o trânsito com esse entrocamento a hora que os caminhões começarem a apertar os carros nessa faixa de alargamento, a hora que tivesse afunilamento. E vou cantar a bola aqui, você vai ver o que vai virar o trânsito ali na rua Padre Eugênio, né? A hora que os carros começarem a acessarem a terceira ponte ali de verdade e o que nós vamos ter a hora que a gente tiver entrocamento ali da Pensilvânia, com o trânsito que vem da Castelo Branco, caindo tudo na rodovia, na rua Padre Eugênio. Então, eu acho que é um problema grande para a cidade que tem que ser resolvido. Além do mais, se você perceber ali aonde é o dispositivo, aquele viaduto, que nós chamamos de viaduto, passarela, ali desse dispositivo de acesso da ponte a Mário Covas, você vê que é algo surreal. Você tem uma avenida
uma avenida da entrada da cidade, que deveria ser Castelo Branco, de repente você vai ter um estreitamento e ela vai contornar esse viaduto. Tenho certeza que ali nós vamos ter vários acidentes de gente que às vezes, e a gente sabe que isso acontece, moçada às vezes não deveriam, mas às vezes vêm alcoolizados aí durante a noite, voltando de festas, alguma coisa, e vão dar de cara na coluna do viaduto. Essa obra, eles bateram todos os recordes. Para mim, é uma obra surreal de péssima qualidade que é. Sim, a gente segue atento, né, com relação a esses desdobramentos. Vereador, vou pedir licença a você, logo mais a gente retorna a conversar, porque a ex-primeira-dama de Jacareí, Delma Assad, recebeu em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Jacareí o prêmio Herbert de Souza por suas contribuições às causas sociais nos últimos 50 anos. A honraria foi concedida por um projeto de autoria dos vereadores Abner Rosa, Paulinho do Esporte e do parlamentar licenciado Edgar Sasaki. A ex-primeira-dama de Jacareí e fundadora da Jacareí Ampara Menores, a JAM, Delma Assad, recebeu em sessão solene realizada na Câmara Municipal o prêmio Herbert de Souza pelos serviços sociais prestados por ela na cidade nos últimos 54 anos. Os vereadores Abner Rosa e Paulinho do Esporte, além do parlamentar licenciado Edgar Sasaki, foram os autores do projeto de lei da homenagem. Segundo eles, uma reverência mais do que merecida. É a própria imagem do amor ao próximo, né? Fundadora de uma instituição que leva o nome da nossa cidade, né? Fundou a JAM há 53 anos atrás, né? Que esse ano completa 54, quando seu marido era prefeito da cidade. E ela, na época, era a primeira-dama da cidade, cuidando da parte social como primeira-dama. E todos esses anos ela não desistiu de cuidar, de estar à frente da JAM. A Delma é uma grande mulher que ajuda muito a entidade, várias entidades, né? E a mais que ela ajuda é a JAM. Então é uma coisa que Jacareí ganha com ela, nós ganhamos, né? A população. E essas crianças amparadas que hoje têm o seu lugar, têm graças a Delma. Então é uma homenagem muito justa, uma homenagem que vem a brilhantar o trabalho dela. Eu sempre achei que nós temos que reconhecer as pessoas que fazem um trabalho social em nossa cidade, um trabalho de filantropia, e a Delma sempre foi essa pessoa. Eu acho que o maior ícone que nós temos em termos de assistência social e tudo mais é realmente a Delma, né? E nada mais merecido que realmente darmos esse prêmio de Herbert de Souza, que também foi um grande homem também. Delma nasceu em São Paulo e tem 78 anos. Em 1972, ganhou o título de cidadã jacareiense, quando a JAM já contava com 3 anos de existência. O casamento com Malak Assad, em 65, foi o pilar para que ela fundasse a instituição, que até hoje auxilia crianças, adolescentes e adultos a conquistarem a cidadania. Para a homenageada, o prêmio Herbert de Souza representa o reconhecimento a esta história de vida. Olha, receber o prêmio Herbert Souza para mim é uma honra muito grande, porque esse prêmio não é só meu. Esse prêmio é da comunidade de Jacareí, todas as pessoas que trabalham, não só como funcionários, mas também como voluntários, ajudando a construir a felicidade de 400 pessoas diariamente. Durante o evento, um vídeo com depoimentos de familiares e amigos foi exibido e os presentes puderam conhecer um pouco mais da trajetória de Delma. Nos discursos, os autores do projeto destacaram a benemerência de Delma e a preocupação com as causas sociais. O prefeito Isaías Santana também compareceu à cerimônia e elogiou o trabalho desempenhado pela homenageada. E quantas pessoas passaram pela JAM, né? E foram cuidados pela JAM, né? Foram aprendizes, foram guardinhas na JAM e seguiram carreira, né? Eu conheci, tem vários amigos que hoje têm uma vida profissional bem sucedida, são pais de família, que foram aprendizes com 14, 15 anos na JAM e entraram para
algumas empresas da cidade seguiram carreira, cursos profissionalizantes e hoje têm família, estão bem-sucedidos por conta da aprendizagem e de tudo que aprenderam na JAN, essa entidade presidida pela Delma. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu fui guarda-mirim há 30 anos atrás, fiquei 4 anos trabalhando dentro da JAN, onde eu aprendi muito com eles. Tá? E ela foi a minha primeira inspiração. Um trabalho muito importante de abnegação, de amor ao próximo, de dedicação a uma causa tão difícil, mas que a Delma faz com tanta dedicação e tanta maestria. É um bem para Jacareí, a Câmara faz muito bem em reconhecer essas figuras ilustres para homenagear. É um título que torna o título maior ainda em razão da dimensão que a Delma tem para a cidade, e sobretudo para aquelas pessoas que tiveram suas vidas tocadas por ela. A fundadora da JAN falou em seu discurso sobre toda a trajetória de luta e desafio que permeou e pavimentou a estrada de sucesso da entidade cinquentenária. Delma concluiu, explicando que foi a população jacareiense quem alicerçou a instituição criada por ela. E o povo entendeu a mensagem que a JAN é uma entidade vencedora, embora tenha muitos tropeços, como todos os que trabalham têm, né? Você sabe disso, e que esse exemplo seja seguido pelos jovens que estão aí. Porque, como você viu, eu tenho 78 anos, eu comecei com 24. Então, a coisa pode ir longe, pode ir muito mais longe do que nós já chegamos. E retomamos agora a nossa conversa com o vereador Dr. Rodrigo Salomão. Vereador, conforme assistimos, 50 anos de trabalho, em prol da comunidade jacarense, é realmente uma merecida homenagem, para a Delma. Muito merecida. A Delma tem uma história aí, só a JAN, você vê a história, completando aí 50 anos, ajudando a gente a formar os cidadãos da nossa cidade. E a gente sabe hoje a dificuldade que hoje é você cuidar das pessoas. E eu tenho a plena convicção que a Delma, o trabalho que a JAN realizou todos esses anos aí, ajudou a colocar muita gente no caminho certo. Com toda certeza. Gostaria agora de comentar sobre 2 pedidos de informação protocolados pelo senhor. Os 2 com relação à Secretaria de Saúde, Um deles foi protocolado na sessão de ontem, falando um pouquinho sobre as suas indagações, questões que o senhor pode ter com relação às despesas da Prefeitura, no enfrentamento da Covid-19, da pandemia que a gente teve, o mundo inteiro enfrentou, e o município, claro, teve que direcionar a maior parte dos recursos, eu imagino, para esse enfrentamento. O que o senhor gostaria de saber e qual que é a importância da fiscalização desse período recente, que a gente passou aqui na cidade? Na verdade, a gente está cumprindo a nossa função de vereador, que é fiscalizar o Poder Executivo. E a gente, analisando aí todos os despachos do Tribunal de Contas, percebeu que em 2020, eles estão analisando as contas de 2020, vieram alguns apontamentos referentes a alguns gastos de Covid que não foram corretamente planilhados, que não foram corretamente preenchidos, não conseguindo assim justificar aonde teria sido gasto esse dinheiro. Até para que a gente seja justo, a gente fez esse pedido de informação para entender o despacho aí do Tribunal de Contas, que estava meio superficial, a gente não tem acesso ao que eles estavam realmente apontando, por isso fizemos esse pedido de informação ao Poder Executivo. Uhum. E agora, com relação a esse segundo pedido de informações, como eu tinha dito, ele fala, ele dispõe sobre 259 ofícios que o senhor fez, endereçado à Secretaria de Saúde, e que o senhor não teve algum tipo de resposta. Como que a Secretaria já te deu alguma posição sobre esse assunto? Na verdade, é relação, às vezes até com falta de respeito, que tem com o vereador, o único vereador da área de saúde aqui da cidade. E a gente vai continuar ajudando, no que a gente puder, nós vamos continuar ajudando. A população vem atrás do nosso gabinete, às vezes querendo alguma satisfação do exame, tem exame demorando aí mais de um ano. E são esses ofícios assim, que a gente faz direto aí à Secretaria de Saúde. E a gente tem desde do início de 2022 que a gente não tem mais esses ofícios respondidos. A gente fez todos de uma maneira amigável, mas se não estão tendo respeito com o vereador, não estão respondendo, não só o vereador, mas a população, às vezes quer prejudicar o vereador, acaba prejudicando muito mais a população que vem ao nosso gabinete buscando acesso à informação.
né? Então, esses ofícios estavam parados desde 2022, a gente fez como forma de pedido de informação e agora, por obrigação de lei, eles terão 15 dias para responder esses mais de 250 ofícios. Realmente, como o senhor falou, né, muitos ofícios que eu acredito que o senhor protocole, ele dispõe sobre outros exames e necessidades da população de modo geral, né? E como o senhor falou, imprescindível isso. Nós estamos cuidando da vida das pessoas, né? Nós estamos... saúde é o nosso bem mais importante. Tem gente que talvez não entenda assim. Às vezes prefere a picuinha política do que fazer uma política do bem, de cuidar da vida das pessoas. Tem gente que acha que a população procura a UPA porque vai lá porque não tem o que fazer. Vai na UPA à toa. Mas esquece de quer fazer a meia-culpa, né? Quer tirar a culpa fora. Por quê? Por que a UPA é superlotada? Porque a população não encontra o atendimento médico adequado nos postos de saúde. Daí, às vezes, até por uma questão de desespero, vai procurar o serviço de urgência. Muito bem. Vereador, vou pedir licença a você, logo mais a gente retorna a conversar, porque a Câmara Municipal realizou a 12ª sessão ordinária do ano com a presença de cerca de 200 servidores públicos municipais das áreas da saúde e educação que não aceitam a proposta de 7% sobre o reajuste no salário base e sem reposição de inflação para o Vale Refeição e Vale Alimentação apresentada pelo prefeito Isaías Santana. O presidente da Câmara, vereador Abner Rosa, suspendeu a sessão para a realização de reunião entre os parlamentares e representantes dos sindicatos. Após o encontro, foi sugerido a ser enviado ao prefeito, solicitando a realização de estudo de viabilidade para atendimento da proposta de 20% de reajuste. Você acompanha informações sobre os vereadores e também sobre as sessões em nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. E em 9 módulos de ensino, produtores rurais de Jacareí estão estudando sobre diversos aspectos da olericultura orgânica, voltado ao cultivo de hortaliças. Confira detalhes na reportagem. Em parceria com o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Sindicato de Jacareí está oferecendo um curso de olericultura de 9 módulos para interessados em cultivar produtos orgânicos em Jacareí e região. Os alunos se reuniram nesta propriedade na Estrada do Varadouro para aula sobre o cultivo do solo. É um curso bem prático, né? E no caso desse curso é sobre agricultura orgânica. Então, a gente desenvolve vários temas e como é um tema assim bastante longo, né? Nós dividimos esse curso em várias etapas. Então, o dia de hoje nós estamos falando sobre o solo, a importância, né, de nós cuidarmos do solo de forma sustentável, né, para o produtor também ter uma boa produção e, ao mesmo tempo, ele conservar o solo por diversos anos, né, adiante. Para este primeiro módulo, Alexandre, que está à frente do curso, comenta sobre as técnicas ensinadas aos alunos para que possam ter êxito no plantio e cultivo em suas hortas. A primeira questão é a gente conseguir, né, melhorar esse solo, né? Então a gente usa resíduos orgânicos. Então pode ser o próprio capim, as podas, né, de vegetais, eles vão ser feito compostagem ou ainda eu posso já colocar aqui esses resíduos de grama, principalmente na camada do solo, protegendo o solo do sol, porque o sol acaba ressecando a terra, né? Então esses resíduos eles vão sendo incorporados, eventualmente a gente usa esterco também de gado, esterco de galinha curtido, né, para fazer essa adubação orgânica. Esses conhecimentos têm sido valiosos para os alunos, como para a produtora rural Lucimar, que já participou de diversos cursos voltados ao campo, colocando em prática o conhecimento que adquiriu. Primeiro é o plantio, né? Então, que nem com o professor, a gente aprendeu a fazer direito à compostagem, né? Teve o curso de compostagem que eu fiz e a partir desse curso eu aprendi a coletar micro-organismos eficientes, que é para melhorar o solo. Agora a gente está aprendendo que o solo ele tem que ter uma profundidade para que a raiz penetre no solo, né? E tenha condições de sobreviver, fora os micro-organismos que tem que estar presente lá. E eu consegui fazer uma estufa também com um dos cursos de viveiro que eu fiz. Então, ele que me ajudou a
construir essa estufinha lá no sítio. E assim, as leiras, né, que a gente faz, adubação, cobertura morta ou cobertura vegetal que a gente faz mesmo vivo. Então isso daí tudo ajuda com que a gente tenha uma produção razoável. Quem também está aproveitando o curso é o Maurício. Ele já atua no campo e considera importante a troca de experiências durante as aulas. É muito relevante porque na experiência daquele que já está na minha frente eu posso aprender a errar menos, né? E também a usar melhor a terra que eu tenho, até mesmo porque até o produto que eu vou colocar na terra. Esse curso está sendo muito importante também na questão de troca de experiências. Tem muitas pessoas que já moram já no campo. Eu ainda não moro, eu tenho propriedade, já estou preparando para morar nela, então a experiência deles da moradia, do cultivo da terra, das estações adequadas está me ajudando muito. O curso em questão está com a turma fechada, mas se você tem interesse em se aperfeiçoar no estudo do campo, você pode entrar em contato com o Sindicato Rural de Jacareí, que oferece diversos cursos. Tem vários cursos, várias áreas, né? Curso de criações, animais, pecuária, curso de roçadeira, mecanização, trator, né? E tem os cursos na área de agricultura também. E espera-se que ao final deste curso, em outubro, Jacareí e região possam conhecer mais produtores rurais que poderão oferecer produtos de qualidade para a população. Às vezes a gente compra alimentos que vêm de longe, né? Muitas vezes eles não chegam aqui com uma qualidade adequada, então é importante, em termos sociais também, nós desenvolvermos a agricultura local, né? As pessoas podendo plantar, mesmo que for em pequena escala, né? Às vezes num quintal, né? A pessoa produzir o seu próprio alimento, isso é muito saudável, né? Para a sociedade em geral. E, eventualmente, a pessoa que vai assim adquirindo conhecimento, prática, né? Ela pode desenvolver também o empreendedorismo, né? Montar assim uma horta maior, né? E poder vender aqui no comércio local. É isso aí, a gente volta a conversar com o Dr. Rodrigo Salmão, vereador aqui da Câmara Municipal. Vereador, antes de chamar a matéria, eu li uma nota, né, sobre a reunião, né, entre os vereadores e os representantes sindicais aqui da cidade, dos servidores públicos. Queria que você comentasse um pouquinho do balanço dessa reunião, uma vez que o senhor participou, e também se, na sua opinião, o servidor público de Jacareí está sendo desvalorizado. Na verdade, eu acho que a gente tem que, ontem eu estava falando na reunião, que é todo ano a mesma discussão. A gente, aqui parece que em Jacareí, a gente anda em círculo, corre atrás do rabo, né? Então, a gente tem que... A ideia que eu sempre tive é da gente instituir o gatilho como existe em São José dos Campos. 5% de inflação, dispara o gatilho, 5% para o servidor, acaba essas discussões. Nós temos as pessoas, o servidor público, ele tem que ser valorizado, primeiro ele tem que ter condições de trabalho, ele tem que ser valorizado, para depois ser cobrado, né? Então, às vezes, se exige muito e a pessoa que está ali na linha de frente não tem a mínima condição de trabalho e fica aquele estigma em cima do servidor público. O que eles estão pedindo, o prefeito já apontou com 7% e eles estão pleiteando 9%. Nós fizemos um ofício e enviamos ao executivo. Para ficar bem claro, quem define e quem tem a caneta para dar ou não aumento é o prefeito, não é a Câmara Municipal. Às vezes, de maneira covarde, jogam essa discussão aqui para cima da Câmara Municipal como se fosse, como se a Câmara tivesse o poder final aí de dar a canetada e dar ou não aumento. Então, responsabilidade do Poder Executivo. É o Poder Executivo que determina se vai ou não e quanto vai dar de aumento. Nós fizemos um ofício indicando que o pedido dos sindicatos seria de 9%, e agora cabe o Poder Executivo aí analisar a proposta. É isso aí, vamos esperar, né, essa proposta voltar para a Casa Legislativa para que os vereadores possam apreciar, né? E aí, quem sabe, esperamos que sim, né? Que os servidores possam ser melhores remunerados para este ano de 2023. Vereador, vou pedir licença a você, logo mais a gente retorna a conversar. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre o novo abrigo de animais. Fique conosco, a gente volta já.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 12ª sessão ordinária do ano. O vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do União Brasil, fez uma cobrança ao governo do estado em relação ao pedágio localizado em Jacareí. Segundo o parlamentar, quem mora na cidade deve ficar isento de pagar. Veja. A gente quer aqui que ele ajude, dizendo para a concessionária lá, dizendo que não poderia cobrar a pedágio dos carros da cidade de Jacareí. Porque na época do prefeito Marco Aurélio, ele não defendeu isso. Ele deixou passar batido. Essa pedágio era para ser colocado lá com a doutora Ange, sabe aonde? Em São José dos Campos. Eles jogaram para cá, tudo quanto é coisa errada, joga para Jacareí. E ele não defendeu isso, a gente sabe disso. Então eu quero pedir lá para o governador que ele tome essa providência e ajude a nossa cidade de Jacareí. Quem sabe que agora vai dar certo. Eu peço voto para todos os 13 vereadores, contando comigo, dá 12, peço voto para os 12 vereadores dessa casa aí. Favorável. E o vereador Paulinho do Esporte, do PSD, corroborou a solicitação de Valmir sobre a cobrança do pedágio aos munícipes que moram em Jacareí e lembrou de reuniões em que esteve presente e o assunto foi abordado. Confira. Lembrando, né, Valmir, que nós estivemos lá no ano de 2018, 2019, 2020, estivemos na reunião com o pessoal da CCR Nova Dutra. E ele nos falou que estava no vermelho, não podia fazer nada, não foi, Valmir? Falou que eles estavam no vermelho e não tinha condições de fazer nada por Jacareí. Então, a gente tem que continuar na luta, claro, para a gente realmente isentar os jacarienses desse pedágio. Tá bom? Mas eu sou favorável ao pedido do Valmir. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E lembramos sempre que se você quiser participar conosco ao vivo, mande sua pergunta pelo nosso Facebook ou YouTube da TV Câmara Jacareí. Hoje estamos recebendo o vereador Dr. Rodrigo Salomão aqui no nosso programa. E, vereador, já começa esse segundo bloco perguntando ao senhor, fazendo uma pergunta que o Rogério Ernesto Lemos fez por meio do nosso Facebook. Ele pergunta o seguinte: com o sucateamento das UBSs e a população sem ter acesso ao atendimento básico, procura a UPA como último recurso, causando a constante lotação. Como, na sua visão, nós podemos fortalecer as UBSs? Muito boa pergunta, Rogério. Há pouco eu falei um pouquinho sobre esse tema e dizer que você tem toda a razão. Tem gente que diz que a população, vou falar novamente, que a população vai na UPA porque não tem o que fazer. Vai na UPA à toa, isso é um absurdo. A gente tem que tratar as pessoas, principalmente nossos munícipes aí, com respeito. E quero dizer para essas pessoas que dizem isso, que às vezes as pessoas vão procurar a UPA por desespero, justamente porque encontram as unidades de saúde sucateadas. E para quem acompanha o nosso mandato, todas as prestações de conta da Secretaria de Saúde foi um crítico ferrenho ao modelo de contratação dos médicos. Estavam mais preocupados, às vezes, o governo e alguns vereadores a culpar o governo federal do que resolver o problema. Nós não somos uma cidade pobre, a gente tem um orçamento que ultrapassa R$1 bilhão. E na minha cabeça é inadmissível a gente, por vários meses do ano, ficar com mais de 15 postos de saúde sem um atendimento aí de um simples clínico geral, A gente tem que buscar alternativas. Sempre disse, vivo a saúde do município há mais de 20 anos e sempre trabalhando na linha de frente. O modelo que eles criaram de contratação, eles não iam conseguir atrair nenhum tipo de profissional. Eles tinham, não estou falando em aumentar nem o valor, mas tornar mais maleável. De vez de exigir que um médico fosse contratado por 40 horas semanais, paga metade do que ganha, mas deixa fazer 20 horas. Daí você consegue 2 de 20 para dar o total das 40 horas. Graças a Deus, agora parece que a ficha, depois de 6 anos, caiu e eles estão conseguindo, eles mudaram esse sistema de contratação e estão conseguindo aí colocar o simples clínico geral nas unidades de saúde.
Sou a favor também, são poucas unidades de saúde. Quero conversar com a senhora que está nos ouvindo aqui. Quanto tempo a senhora não consegue passar num médico ginecologista? Hoje, eu sou um crítico desse modelo aí de medicina de saúde da família, tá? Porque o que a gente tem, nós não temos profissionais treinados e formados para isso. Grande parte dos médicos que vêm atendendo os nossos postos, são atraídos para atender nos nossos postos de saúde, são estudantes recém-formados que não conseguiram passar na prova de residência e meio sem experiência. A gente que está num atendimento mais especializado, mesmo que no SUS, a gente vê alguns exames que são solicitados que, sabe, diagnóstico que não tem nem pé nem cabeça. E quem sofre com isso é o município, é a assistência. Infelizmente, eles não conseguem padronizar esse atendimento. O atendimento na saúde do município, Rogério, ele tem que ter um começo, um meio e um fim. Você tem que acompanhar o atendimento desse município. Porque o que acontece? Ele consegue uma consulta, demora 4 meses para conseguir uma consulta, a hora que passa vai fazer os exames, não tem a consulta agendada da volta, os exames venceram, e esse é o ciclo vicioso e grande parte da população que infelizmente usa o SUS, acaba até desistindo desse atendimento. Por isso a gente tem hoje aí um absenteísmo tão grande nas consultas da unidade de saúde, chegando aí às vezes a quase 30%. Ou seja, de 10 consultas marcadas, nós conseguimos atender só 7, porque 3 faltam essa consulta. Então, se a gente não quebrar esse ciclo vicioso, padronizar o atendimento, fazer esse acompanhamento para que os pacientes comecem a ter no atendimento um começo, um meio e um fim, a gente vai continuar com as unidades de saúde de urgência adequada. Mas o povo não está indo lá porque não tem o que fazer. O povo está indo nas unidades de saúde pedindo socorro. Muito bem. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vereador, gostaria de falar um pouco sobre o seu mandato. Atualmente, o senhor não faz parte de nenhuma comissão permanente da Casa Legislativa. Como que isso impacta no seu mandato como vereador? A gente continua à frente da Comissão de Saúde, a gente tinha fazendo vários questionamentos, até por ser o único aqui que vive a linha de frente, a gente estava estabelecendo alguns fluxos, reuniões aqui na Câmara, chamando o Hospital São Francisco, Santa Casa e a Secretaria de Saúde para que a gente pudesse alinhar alguns fluxos que a gente vê de maneira absurda. Às vezes o paciente fica perdido no meio desse sistema. Eu acho que por fazer muitos questionamentos, pelo péssimo atendimento da gestão da entidade Caminho de Damasco, que comanda a UPA Dr. Telma. A gente vem questionando isso há anos, inclusive. Vou cobrar aqui a Polícia Civil de Jacareí. Fiz uma denúncia lá faz 1 ano de funcionário fantasma e até agora a gente não viu essa investigação andar. Tem gente esperando 9 horas para ser atendido lá na porta da UPA. A prefeitura não toma providência e preferiram me tirar das comissões para que a gente não pudesse ter mais a força política de convocar um secretário e cobrar certas explicações. Mas nós continuaremos lutando porque a saúde é uma das principais bandeiras do nosso mandato, até por ser médico, e a saúde foi o que me motivou a entrar na política para brigar por uma saúde melhor no nosso município e, infelizmente, a gente vê que as coisas têm andado para trás, né? E fico muito triste quando eu vejo aí o município botando tanto dinheiro lá na UPA Dr. Telma e a população aí, a gente vê várias reclamações e tendo aí um atendimento de uma qualidade duvidosa. Pois bem, vereador, vou pedir licença a você, logo mais a gente retorna a conversar. Porque a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com os senhores do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares e apoio do Contur, o Conselho Municipal de Turismo de Jacareí promove cursos gratuitos na área de gastronomia. São 40 vagas para cada um dos 3 cursos, todos eles sendo ministrados pelo professor Celso dos Santos Silva e acontecerão no Hotel Ibis, localizado na rua Tiradentes, de número 299, no centro de Jacareí. As inscrições podem ser feitas pelo link no site da Prefeitura. E Jacareí tem novo abrigo temporário para animais que aguardam a adoção responsável. As novas instalações permitem um cuidado melhor de cães e gatos e os adotantes podem conhecê-los antes de levá-los para um novo lar. Jacareí conta agora com um abrigo temporário para
cães e gatos. O abrigo antigo, eles atuavam basicamente na questão se um animal tivesse zoonose, né? Então, o animal estava solto em via pública, tinha alguma suspeita de zoonose, aí vinha para o abrigo para fazer a avaliação, né, e a quarentena para ver se realmente tinha alguma zoonose ou não. E se não tinha, o animal ficava aguardando na expectativa ou que aparecesse o dono ou que ele fosse adotado, né? Esse nosso, ele é para animais vítimas de maus tratos. Então, é alguma situação que precise fazer o recolhimento do animal, ele é encaminhado para cá, né, para poder passar por toda a avaliação médica, né? A gente tem 2 médicos veterinários que cuidam de toda a parte técnica, tem os tratadores, que são 3 servidores, então tem toda uma estrutura onde diferencia essa questão do bem-estar animal. O antigo centro de zoonoses foi reformado e virou um lar temporário para esses bichinhos que você vê aí. O objetivo do abrigo é dar qualidade de vida a esses animais que são candidatos à adoção. A gente iniciou agora, né, o primeiro evento de adoção, que foi o mês passado. A ideia é a gente fazer todo o último sábado do mês, né, abrir para a população dentro do horário das 9 à 1 da tarde, para quem tiver interesse de conhecer os animais ou tiver intenção de adotar para estar vindo aqui. Mas fora isso, a pessoa também pode fazer contato com a gente, né? A gente envia as fotos dos animais, tenta entender um pouquinho o perfil da família e ver aqueles que se enquadram nesse perfil e encaminha as fotos. Um mês atrás, o Willy era um desses candidatos. Foi quando a família Crispim apareceu no abrigo e adotou aquele que seria o mais novo integrante da família. A gente foi lá uma vez fazer uma visita, vimos alguns cachorros, tem até de vários tamanhos, né, desde grande até pequenininho, de várias idades também. E a gente chegou até o Willy. Eu acho que, na verdade, foi ele que chegou até a gente, porque essa daqui ficou apaixonada quando viu ele. A Bruna tem 2 filhas. E olha que a menor tem apenas 3 anos. Mas os 2 lados se adaptaram bem à nova rotina e agora vivem assim, juntinhos. Ele gosta de brincar pra caramba com elas. Elas saem com ele na rua aqui andar. A pequena gosta de brincar com ele. Ela pula em cima dele se bobear. O Willy chegou na casa nova de banho tomado, vacinado, castrado e microchipado. Ela trouxe ele com banho tomado e tudo. E depois de uma semana, mais ou menos assim, ela veio aqui também para ver como que ele estava, como que a gente também estava, né? Acostumando com ele e tudo mais. Trouxe a carteirinha de vacina dele também, tá até aqui com a gente, para ela ver também, né, como é que ele fica. Porque acho que não adianta nada a gente adotar e não ser responsável, né? Como bem disse a Bruna, a adoção tem que ser responsável. E a Joelma explica isso muito bem. Então é importante a pessoa ter muita consciência, a família inteira está de acordo, ela vê as questões financeiras, a disponibilidade, porque tem cachorro que ele exige um pouco mais de atenção, porque você precisa fazer passeios, né? Como os animais são microchipados, esse microchip é transferido para o nome da pessoa que fez a adoção. Então a gente tem todos os dados da pessoa. Se porventura a gente identifica um animal solto, né, abandonado, e identifica que ele tem microchip, a gente vai atrás da pessoa para entender se realmente o animal foi abandonado ou o animal escapou ou fugiu. Está pensando em adotar um animalzinho? Leve em consideração tudo isso e converse com o pessoal da Diretoria de Proteção Animal pelo WhatsApp 12 99156 5949. Caso queira fazer uma visita, o endereço é Rua Bom Jesus, 1100, Cidade Salvador. Depois de ver tudo isso, considere que a adoção pode ser o início de uma história feliz. Mudando um pouquinho de assunto, o grupo de dança Viva a Vida da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí conquistou a medalha de prata nos Jogos da Melhor Idade, que acontecem de 17 a 23 de abril em Guaratinguetá. O vice-campeonato veio com a coreografia Rei Leão na Festa da Savana Africana, de autoria da professora e coreógrafa Isabel Cassal. O grupo de dança Viva a Vida da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí existe há mais de 15 anos e conta atualmente com 12 integrantes, com idades entre 63 e 82 anos.
Além de coreografia, Jacareí disputa o Jome em outras 9 modalidades. Você pode conferir as informações sobre a competição no site da Prefeitura. E a gente retorna nossa conversa com o vereador Dr. Rodrigo Salomão. Vereador, gostaria agora de falar com o senhor sobre o seguinte: o senhor teve 2 projetos recentemente rejeitados em plenário, né? Um deles que previa, né, dispunha sobre a cobrança, né, por cartão de crédito, débito ou Pix de tributos aqui da cidade, e também outro sobre a gravação, né, e a transmissão de licitações realizadas pela Prefeitura. Como o senhor vê essa situação, sendo do partido do prefeito e não tendo apoio da base dele aqui na Câmara, e também se o senhor pretende, talvez, mudar de partido nos próximos meses? Na verdade, João, foram 2 projetos de leis rejeitados e eu acho que quem perdeu muito foi a população. Primeiro, a gente tem que modernizar a nossa cidade, a gente tem que virar essa chavinha para que Jacareí se torne uma cidade moderna, uma cidade próspera. E a gente viu a evolução aí dos meios de pagamento bancário e, por isso, fez um projeto de lei autorizando a Prefeitura a receber os impostos, os encargos, tudo através do Pix, facilitando a vida da população. Tem muita gente humilde que às vezes pega o dinheirinho e tem que comprar uma passagem de ônibus e pagar aqui na lotérica ou no banco aqui no centro da cidade. Facilitar a vida das pessoas. O cartão de crédito e débito visando uma situação que às vezes você está vendendo um imóvel. Então, e às vezes você tem que fazer a quitação de uma dívida do IPTU atrasado e você não tem aquele dinheiro à vista e quem vai comprar só compra se você tiver a certidão negativa. O próprio cartório para registrar não aceita a certidão com parcelamento feito na Prefeitura. Então, a pessoa poderia parcelar no cartão de crédito, logo os encargos ficariam por conta de quem está parcelando, pagaria para a prestadora de cartão de crédito, mas a Prefeitura receberia à vista e resolveria o problema da pessoa. Infelizmente, rejeitaram. E o outro projeto a gente pauta nosso mandato na honestidade, na transparência, de prestar contas para a população, que era um projeto para a gente defender a nossa cidade da corrupção. Então, que todas as licitações feitas no nosso município, que elas fossem filmadas e isso fosse disponibilizado nas mídias sociais da Prefeitura ou algum canal de comunicação para quem quisesse acompanhar ou tivesse alguma dúvida, pudesse ter acesso a essas filmagens. Acho que quem perde muito é o município. E quanto ao partido, eu sempre digo que não sou eu que estou saindo do PSDB, o PSDB que está saindo de mim. Há muito tempo e a gente vem divergindo por conta de algumas ideologias, né? Eu acho que as ideias políticas, elas são discutíveis. Agora, quando você começa a discutir valor, é sinal que não está na hora, não tem mais como você andar junto. E está nítido aí a perseguição que eu tenho sofrido aí ao longo dos últimos anos. Mas não tem importância não, porque para mim, o mais importante para mim é meu compromisso com o meu eleitor. Aquelas pessoas que me colocaram aqui como vereador e com elas, o compromisso que eu assumi com elas na campanha que eu vou honrar durante o nosso mandato. Que inclusive esse é o meu último mandato como vereador e serei candidato a prefeito o ano que vem, em 2024. Muito bem, vereador, gostaria de agradecer a sua participação aqui, sempre bacana, sempre importante que a gente receba, né, os representantes do povo aqui na Câmara Municipal, aqui no Bom Dia Jacareí, para a gente conversar sobre os assuntos legislativos. Foi um prazer tê-lo recebido. Obrigado, mais uma oportunidade de estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho, mostrar para a população de forma clara, transparente, aquilo que nós defendemos, os nossos valores de Deus, pátria, família e liberdade, que a gente continuará defendendo na nossa vida política. Muito bem, muito obrigado. A gente fica por aqui ao meio-dia, você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço, um bom feriado e até mais.